Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente está fazendo aqui uma live com 3 passos para você encerrar ciclos. A gente está no fim do ano, né? Então, muitas pessoas vão fazer mudanças, pensam em finalizar relações, finalizar padrões, finalizar uma maneira como costuma trabalhar ou uma relação de trabalho, finalizar a relação com o cliente, finalizar a relação com o fornecedor, finalizar uma maneira de interagir com as pessoas. Muitas das metas de ano novo têm a ver com finalizações de ciclo, né? Até porque para a gente abrir um ciclo novo, a gente precisa encerrar os ciclos antigos. Então não tem como a semente brotar sem o grão se desfazer. Para a semente brotar, o grão tem que se desfazer. E quando a gente olha dessa maneira, né, como a natureza acontece, né, tem a semente, essa semente ela brota e esse grão se desfaz. Então, se a gente olhar por esse aspecto, quando a semente se desfaz para que o broto surja, para que o broto cresça, não há uma finalização em si, mas uma coisa que se transforma em outra. E é assim na nossa vida. Não existe uma divisão, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho um relacionamento, ou eu tenho um trabalho, aí eu vou terminar, vou cortar isso, aí vou começar outra coisa de novo. Não, uma coisa se torna outra. Então a maneira como você finaliza uma relação é o substrato para você iniciar outra relação. Então a maneira como você finaliza um trabalho, uma relação com o cliente, como você finaliza um padrão que você segue, que você seguiu durante muito tempo, o mesmo padrão, fazendo a mesma coisa. A maneira como você finaliza isso vai ser o substrato, vai ser nutriente para o que vai vir depois. Então vamos ver aqui, ó, o pessoal trazendo aqui, ó. Eu estou precisando encerrar um ciclo amoroso. Já não temos contato há um ano, mas penso nele todos os dias. Então olha aí. Então, de alguma maneira, quando algo vem de maneira repetida, né? Em tese já finalizei, mas ainda penso nessa pessoa todos os dias. Se você pensa todos os dias, é porque isso não é passado, isso é presente. Se é presente, então isso não se encerrou, isso está vivo, né? Então, quando algo vem, um pensamento vem de maneira recorrente, é porque não foi bem finalizado, faltou algo, faltou olhar para algo, né? Então, a gente vai olhar para isso também, para ciclos que a gente não quer encerrar. De alguma maneira, não encerra, sofre, fica com raiva, aquilo fica em aberto, de alguma maneira aquele pensamento fica vindo. Às vezes a pessoa sai da empresa, mas ainda tem raiva da empresa que saiu, termina a relação, mas ainda se ressente com aquela relação, pensa sobre aquilo, né? E segue exatamente igual. E daí não consegue se abrir para algo novo, né? Então, aqui a ideia dessa live não é assim você encerrar, sou uma pessoa madura, desapegada, eu encerro qualquer coisa, não é isso. É como você encerrar ciclos de maneira humana, assumindo suas humanidades. Né? Então aqui, como é que eu faço, né? Então a primeira coisa o primeiro passo para você encerrar um ciclo é você ser honesta com você mesma, né? Então, o que você sente sobre encerrar esse ciclo? O que você sente sobre essa pessoa? O que você sente sobre esse trabalho, sobre esse padrão? Seja honesto com você. No sentido, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu te amei muito, eu te amo muito, para mim me custa de deixar. Assim, seja honesta. Seja honesta, assuma, né? Às vezes a gente tem dificuldade em encerrar ciclo porque tem algo que a gente quer muito, a gente está apegado a alguma coisa. Seja apegado a um sentimento de raiva, apegado a um sentimento de paixão, apegado a uma pessoa, apegado àquilo que foi bom. Assuma, é difícil para mim encerrar esse ciclo, é custoso.
foi uma relação muito intensa para mim, foi um trabalho muito intenso, e para mim me custa deixar. Para mim me custa soltar isso. Olha aqui, pessoal, trazendo, ó, espero um divórcio há 8 anos. Não penso nele, às vezes sim, mas só raiva. Foi ele não assinar o divórcio. Então, de alguma maneira, quando algo tranca, a gente pode achar que é o outro também. Ah, é outra pessoa que não tá querendo encerrar. Mas geralmente a gente tem nossa parcela de responsabilidade. A gente vai olhar para isso. Então, primeiro a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Assim. Então, ser honesta, assim, eu queria encerrar, mas tem uma parte minha que não quer encerrar. Tem que ser honesta. Né? E ser honesta, assim, não, eu ainda tô apegada ao sofrimento que eu tive. Eu sofri muito nessa relação e me arrependo de muita coisa e ainda tô apegada a isso, ainda tô ressentindo. Tô apegada a esse sofrimento. Então, assuma o que você sente de fato. Né? Assuma a raiva que você sente, a tristeza que você sente. Assuma que às vezes você tem dúvida, você não sabe se você quer encerrar esse ciclo ou não. Tem uma parte sua que não quer encerrar. Então, primeiro, assumir o que tá aí, o que tá vivo. Não quer dizer que você seja esse sentimento, tá? Se você tá sentindo alguma coisa agora, não quer dizer que você seja isso. Isso é uma nuvem que tá passando no céu. Então, você é um espaço amplo, esses sentimentos são nuvens. Mas é bom assumir. Eu lembro que eu terminei uma relação de trabalho. Trabalhei muito tempo com uma consteladora, muito famosa em Curitiba. E chegou um momento que meu trabalho começou a me chamar. Eu queria atender também. E os meus clientes estavam me buscando. Eu já estava atendendo. Eu queria trabalhar para mim mesma. Mas ao mesmo tempo eu adorava trabalhar com ela. Eu adorava a presença dela. Adorava aprender com ela. E aí eu comecei a errar muito no trabalho. Nossa, fazer um monte de cagada, uma atrás da outra. E aí eu sabia que eu tinha que encerrar aquele ciclo, mas eu não conseguia. Eu só consegui encerrar quando eu olhei pra ela e falei, olha, me custa muito te deixar. Você olhar pra pessoa que você se relacionou e assumir, me custa muito te deixar. Eu gosto muito de você. Tem algo em mim que gosta muito de ti. Tem algo em mim que ainda quer ficar nessa relação. Tem algo em mim que ainda quer alguma segurança dessa relação. Talvez eu me sinta mais existente pensando nessa pessoa. O que acontece? Quando a gente se apaixona também, agora no âmbito das relações amorosas, né? Quando a gente se apaixona, isso tem uma intensidade, isso faz uma sensação de vivacidade, eu tô viva. Aí, quando a gente sente raiva, esse sentimento de intensidade continua, só que num outro viés. Agora eu não tô mais tão apaixonada, tô com raiva. Mas isso ainda é um apego ao sentimento de intensidade. Eu ainda quero ter uma sensação de intensidade com aquela pessoa. De alguma maneira, se eu mantenho uma raiva, é um apego a ter um sentimento de intensidade com aquela pessoa. Porque se eu tiver uma relação leve, uma relação de uma amizade leve, por exemplo, aí não vai ser mais uma relação intensa. E a gente tem um vício, muitas vezes, numa relação intensa. Tem um vício naquilo. E aí, ficar ressentindo, rememorando coisas que foram ruins, é uma maneira de manter apego a uma relação de intensidade que me dá uma sensação de existência. Eu fico me sentindo mais existente. Minha vida parece que tem mais cor quando eu sinto esses sentimentos intensos. Tem um apego a isso. Então, encerrar o ciclo é também soltar sentimentos que eu tenho apego. Mas para eu soltar, eu tenho que ser honesta com o que eu estou sentindo. Se eu sinto raiva, eu tenho que assumir que eu estou apegada a sentir raiva. Que eu estou apegada a manter uma relação de intensidade através da raiva. Assume a tua parte. Né? Esse é o primeiro passo. Ser honesta com os teus sentimentos. Esse é o primeiro passo. Assume o que está vivo. E assumir assim, Dora, eu não dou conta de encerrar esse ciclo, eu não sei, tô confusa. Assume a confusão. Assim, seja honesta.
né? Não finge assim, ah, eu tô bem, é outra pessoa que não quer encerrar. Não faça isso, assume a tua parte. Aí, o segundo passo para você encerrar ciclos é você cuidar do encerramento. Porque assim, às vezes a gente sai, como às vezes encerrar o ciclo tem uma dor envolvida, a pessoa ela sai fugindo, ela sai deixando bagunça, ela sai não resolvendo, ela não assume a sua parte. Ela entra num conflito de, eu sou a vítima, outra pessoa agressora, e não assume a sua parte. E aí ela sai sem conseguir agradecer. Você sai da relação sem conseguir agradecer a relação. Então, isso acontece quando não tem um cuidado com a finalização da relação. Então, o que acontece? Se eu saio do ciclo sem um cuidado, o próximo ciclo já nasce torto. Eu vou entrar numa relação pensando na pessoa que veio antes. Eu vou entrar num trabalho que vai ter os mesmos dilemas que eu tinha no trabalho anterior. Então, não é um bom negócio finalizar um ciclo de qualquer jeito. Não é um bom negócio. Vale a pena você sustentar um pouco difícil, sustentar os sentimentos difíceis e gentilmente olhar para esses sentimentos, assumir a sua parte de responsabilidade. Pense assim, o que eu posso cuidar para finalizar esse ciclo de maneira gentil comigo e com as outras pessoas envolvidas. Por exemplo, se eu vou sair de um trabalho, como que eu posso ser gentil nessa saída? Como que eu posso deixar as coisas arrumadas para a próxima pessoa que vai assumir minha função? Como que eu posso tirar um aprendizado, agradecer a minha estadia aqui? Como que eu posso sair de uma forma amorosa? Olha lá. Porque aí acontece, tem momentos que a pessoa não consegue agradecer. Por quê? Porque está fixada num ressentimento, num sentimento negativo e numa sensação de ter sofrido um dano. Então, quando a gente está fixado no lugar de mocinha, de vítima, e a gente vê a outra pessoa no papel de vilão, né? Aquele chefe foi um vilão, aquele namorado foi um vilão, namorada, esposa foi um vilã, aquela pessoa me causou danos, né? Então, se a gente está fixado no lugar de vítima, a gente não tem o que fazer. Porque a vítima não tem ação, a vítima não tem poder nenhum. Então, quando a gente está fixado numa narrativa que a gente é vítima, não tem solução. A gente vai ficar parado no tempo. O que tem solução? Eu olhar assim, além de vilão, mocinho, vítima, eu não sou mais criança para acreditar em história de mocinho e vilão. Qual é a minha parte de responsabilidade? Qual a minha parte de responsabilidade? Qual foi a escolha que eu fiz? O que eu escolhi? Eu fiz escolhas nessa relação, eu fiz escolhas nesse trabalho, eu fiz escolhas em reproduzir esse padrão e eu tive benefícios com isso. De alguma maneira, aquilo me alimentou, de alguma maneira, aquilo foi uma maneira de eu me manter fiel a padrões familiares, por exemplo, foi uma maneira de eu me sentir num lugar conhecido. Então, quando você assume a tua parcela de responsabilidade nisso, do porquê que eu escolhi, assim, gente, vocês estão falando da história de vocês. Você escolheu essa pessoa que você ficou. Você escolheu esse trabalho. Você escolheu permanecer num padrão. E se você escolheu isso, honra a tua escolha. Diga assim, eu escolhi mesmo porque eu tinha um benefício. Depois que, eu tinha algum tipo de benefício naquilo. Porque mesmo conectada com a tristeza, com a raiva, de alguma forma eu me fixei naquilo e mantive dessa maneira. Assume a tua parcela de responsabilidade. Assume a tua escolha. Você não é vítima, você fez escolhas. E faz escolhas em permanecer ou não no passado. Todos os dias a gente faz escolhas. Então, assume o teu lugar de quem escolheu
viver essa história. Eu escolhi viver uma história com essa pessoa. Eu escolhi viver nesse trabalho com esse chefe. Eu escolhi manter esse padrão durante tanto tempo. Eu escolhi isso para minha vida. E agora eu quero escolher diferente. Mas o tempo que eu fiquei foi importante, porque eu tirei um aprendizado. Se você não consegue ver esse aprendizado, a gente pode olhar juntas. Se você não consegue ver a tua parcela de responsabilidade, a gente pode olhar juntas. Mas eu te digo que isso é o caminho. Você ficar preso no papel de vítima não vai te tirar do ciclo. A vítima está estática no passado. A vítima está presa numa prisão psíquica de sofrimento. Neuroticamente voltando para o mesmo lugar, repetindo a mesma história. Encontrando situações que ela possa repetir a mesma história. Não fique nesse lugar. Não vale a pena. Você tem uma vida preciosa. Que tem múltiplas possibilidades. Não vale a pena ficar no lugar de vítima. Solte isso. Olha para a tua parte. Então, cuidado desse encerramento é isso. Então, se você não conseguiu fazer na época, né? Na época eu não consegui encerrar com cuidado, encerrei de qualquer jeito, na bagunça, fiz uma bagunça, encerrei, mandei a pessoa embora, né? Se você não conseguiu e isso ainda te toma energia psíquica, então arranje uma maneira, conversa comigo ou com alguém que possa te ajudar nisso, mas não fique sem olhar para isso, porque é um cuidado com você, é um cuidado com a tua história é um livro, encerra direito os capítulos. Não vai morrer com os capítulos abertos. Aí vai acabar encarnando lá, encontrar a mesma pessoa de novo. Olha lá, verdade, teve... Tô lendo aqui, o pessoal tá falando aqui. É verdade, teve muito sofrimento, mas aprendi muito. E preciso agradecer, até porque meu trabalho foi direcionado de uma forma bem melhor. É isso. Então a gente vai olhando. Pensei, nossa, como essa pessoa... Como o fácil e o difícil que eu vivi me levou a um amadurecimento que eu tenho hoje. Então, aquilo que eu vivi de difícil naquela relação, por exemplo, me levou para um caminho de autoconhecimento muito profundo. A minha alma, de alguma forma, só conseguiu chegar nesse caminho dessa maneira. Então, se a gente for olhar os passos que a gente viu até agora, primeiro passo, ser honesta com os teus sentimentos. Tá com raiva, assume que tá com raiva. Tá triste, fala que tá triste. Tá com dúvida, assume que tá com dúvida. Tá confusa, assume que tá confusa. Ama ainda, assuma que ama ainda. É assim, assume, né? Sente tudo isso ao mesmo tempo, assume que sente tudo isso ao mesmo tempo. Primeiro passo é honesto com seus sentimentos. Segundo passo, cuidar do encerramento. Se você tá encerrando, cuidar para você fazer uma transição gentil. Uma transição respeitosa, uma transição com responsabilidade, né? Fazer assim, como se você vai fazer uma, assim, cuidar para não causar danos nessa transição. Cuidar para não causar danos. Um bom ciclo, você sabe que você está encerrando um ciclo com cuidado quando você é capaz de agradecer. Se você é capaz de agradecer, então você já está pronto para soltar esse ciclo. Se você não é capaz de agradecer, então tem que voltar algumas casas e olhar para a tua responsabilidade. A tua responsabilidade nas tuas escolhas de vida. Então, aí vem os 3 passos juntos, né? O primeiro passo, ser honesta com os teus sentimentos. Que de fato eu sinto. Eu quero mesmo soltar esse osso. Eu quero largar esse ciclo. Assume. Eu quero largar, mas não quero. Assume o que você sente de verdade. Às vezes a gente não quer encerrar um ciclo porque de alguma forma ele foi muito bom em certos aspectos. Ou porque a gente está fixado ainda, a gente quer que alguma coisa se resolva, que a pessoa peça desculpa, enfim. Por alguma razão a gente ainda está fixado. Mas assume o que você sente, de forma honesta. Segundo passo, cuida do encerramento. Se você não consegue fazer sozinho, pede ajuda, mas cuida desse encerramento.
faz esse encerramento de maneira gentil, de maneira que quando você que você pense nessa pessoa, nesse trabalho, nesse padrão, na tua história, o teu coração fique leve. Cuida do encerramento. Às vezes a gente cuida do início de uma relação, né? A gente chega no trabalho, a gente quer agradar, ou a gente chega numa relação, a gente quer agradar. Mas o final exige mais amor. Encerrar um ciclo exige mais amor do que começar. Exige mais cuidado. Então, eu não vou encerrar correndo. Eu não vou encerrar na indiferença, fingindo que não me importa com isso. Eu vou encerrar sendo honesta, olhando para isso, vendo o que é minha parcela de responsabilidade, o que é meu de fazer aqui para encerrar esse ciclo. Né? O que eu posso fazer para encerrar esse ciclo? Porque assim, quando eu encerro um ciclo bem encerrado, isso se torna um alimento para que o próximo ciclo venha. Agora, se eu encerro um ciclo de um jeito meio torto, o próximo ciclo também vai ficar meio torto. Então, cuidar do encerramento do ciclo é cuidar do próximo ciclo. Eu lembro, antes de conhecer as constelações familiares, eu já tinha uma consciência sobre essa questão de encerrar ciclo. Então, várias relações que eu tinha, relacionamentos, eu escrevi uma carta. Então, quando eu ia de alguma forma soltar uma relação, uma pessoa que eu fui apaixonada, eu escrevi uma carta agradecendo essa pessoa por tudo que ela me ensinou, né? E fazer desenho, fazer poesia. Eu deixava que isso saísse, mesmo que eu saísse por baixo, entre aspas, né? Porque eu estava confessando esse afeto. Dessa maneira eu saía livre. Aí eu podia começar o próximo ciclo de uma forma livre também. Então você confessar o que você sente também não é um problema. E agradecer, conseguir agradecer. Chegar nesse ponto de agradecer. Esse é o terceiro passo. Né? É agradecer os frutos. Né? Você agradecer o ciclo. Não precisa ser uma forma romântica, né? Mas você agradecer o ciclo que você viveu. Então, você viveu um ciclo de vida. Se for uma relação amorosa, né? Você viveu um ciclo de vida com aquela pessoa, né? Vocês doaram tempo um para o outro. Se foi uma relação de trabalho, você dedicou o tempo da tua vida nesse trabalho. Né? As pessoas naquele trabalho também se dedicaram a te ensinar funções, confiaram em você muitas tarefas, né? Então, eu começo a olhar para aquilo que eu vivi de uma perspectiva de agradecimento. Eu vou seguindo os passos, né? Eu assumo com honestidade meus sentimentos, eu faço uma transição cuidadosa, vou assumindo a minha parcela de responsabilidade. E aí, assumindo a minha parcela, eu saio do papel de vilão, de mocinho, vou para o papel de uma pessoa comum que se relacionou com pessoas comuns. Eu, uma pessoa imperfeita que se relacionou com pessoas imperfeitas, e a gente está aprendendo junto. A gente está nesse mundão para aprender junto, tá? Então, não tem uma expectativa de perfeição aqui, nem da minha parte, com mim mesma, nem com relação ao outro. E aí eu vou agradecer o que foi possível, agradecer o que eu consegui dar conta de fazer, agradecer o que o outro deu conta de fazer, agradecer aquilo que eu aprendi nesse trabalho, que eu consegui perceber, aprender, amadurecer, o que eu consegui realizar, quantas pessoas eu consegui ajudar naquele trabalho. Agradecer esse ciclo, né? Então, eu posso assumir, não, esse ciclo foi difícil mesmo, foi difícil. E eu vou fazer algo de especial com esse difícil. Eu vou pegar esse difícil e vou fazer alguma coisa de especial com isso, para valer a pena. Eu vou usar, né? Às vezes foi um ciclo que você passou que você sentiu que você ficou presa em alguma coisa e você conseguiu se soltar. Então agora você sabe como se soltar e você pode mostrar para outras pessoas como elas podem se soltar. Então agradecer o ciclo pelo fácil e pelo difícil. Assim, se nutrir pelos aprendizados, né? Mas busca dar solidez ao que foi bom. Nossa, com essa pessoa eu aprendi a me divertir mais. Com essa pessoa
eu aprendi a fazer um macarrão. Com essa pessoa, eu aprendi a relaxar. Com essa pessoa, eu aprendi a fazer tal coisa. Assim, se você está com dificuldade de encerrar, pega uma lista e faz uma lista de agradecimentos. Fica pensando e relembrando. Isso é um favor que você faz para ti mesmo. Quando você faz uma lista de agradecimentos, você está dizendo sim, eu fiz uma boa escolha em estar com essa pessoa, porque teve coisas positivas, por isso que eu fiquei tanto tempo. Escreve uma carta. Essa carta pode nunca ser enviada, tá? Mas assim, que você liste os seus aprendizados e os frutos que você teve dessa relação, os frutos que você teve desse trabalho, os frutos que você teve desse padrão que você seguiu durante tanto tempo. Por exemplo, durante muitos anos eu segui um padrão de ser uma pessoa muito racional. Eu jogava xadrez e fazia pesquisa na faculdade. Eu era uma pessoa muito racional. Para mim, esse negócio de constelação familiar era uma coisa muito doida. Enfim, achava muito estranho. Mas nesse período que eu fui racional, foi um período que eu tive muitos frutos. Eu aprendi muito nesse período também. Eu desenvolvi uma certa inteligência, uma perspicácia, né? Que me ajudou a estudar. Então, eu tenho facilidade em estudar hoje, em preparar uma aula rapidamente. Isso vem desse conhecimento racional também. Então, quando você agradece os padrões que você viveu antes, né? Se você foi uma criança introvertida na infância, se você, enfim, agradece esse padrão, porque pela introversão que você teve, você desenvolveu um mundo interno vasto, você desenvolveu um senso de observação. Agradece os padrões que você seguiu durante muito tempo. Isso te deu um aprendizado. Isso te fez desenvolver habilidades que você usa até hoje. Então, agradecer a você mesmo por ter seguido esse caminho. Agradecer você mesmo por ter se relacionado com essa pessoa. Você teve uma relação, você se arriscou, você foi corajosa de estar numa relação, você aprendeu nessa relação. E se você não consegue ver esse aprendizado, ainda dá tempo de ver, né? O que esse ciclo te ensinou? O que essa pessoa te ensinou? O que esse trabalho te ensinou? Se aquela pessoa do passado que viveu aquela relação te pudesse te entregar o tesouro mais precioso, aquilo que ela aprendeu de mais profundo, o que ela te entregaria? O que ela te daria? O que você leva com você dessa experiência? O que você vai levar? Qual que vai ser um néctar precioso que a abelhinha vai lá e vai coletar dessa flor? Como se a experiência fosse uma flor, você vai coletar um néctar preciosíssimo dessa experiência. O que você vai coletar de valioso? Que você vai levar com você? Então, pra gente olhar aqui, a questão de ciclo não é fechar uma porta à força, não é ficar segurando uma maçaneta que não abre. Encerrar ciclo tem que ser de forma amorosa. Não dá pra ser forçado. Tem que ser de forma amorosa, de forma aberta, de forma honesta, olhar para os teus sentimentos, olhar para a tua parcela de responsabilidade. E depois que você conseguir de fato olhar para isso de maneira genuína, você conseguir agradecer. Olhar para tudo aquilo que você evoluiu, tudo aquilo que você leva de bom e agradecer. Isso vai ajudar a abrir espaço para o ciclo se encerrar de fato. Tanto para você quanto para outra pessoa. E para as pessoas em volta, gente, porque às vezes a gente passa por ciclos, vamos supor, se tem uma relação. Esse relacionamento envolveu duas famílias. Às vezes você se despediu da pessoa, mas você não se despediu da família da pessoa. Você não agradeceu, aquela família te acolheu durante tanto tempo. Você agradeceu isso? Você saiu de um trabalho, tinha várias pessoas que trabalhavam ali, você se despediu dessas pessoas? Enfim, você está saindo de uma religião, você vai sair de um lugar que você frequenta. Cuida do encerramento, faz um encerramento bonito, usa a arte, coloca
a tua sinceridade nesse encerramento. Assume isso, é a tua história, é o livro da tua vida. Esses capítulos, essas experiências são livros da tua vida, não encerra de qualquer jeito. E se você encerrou de qualquer jeito, vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso com amor, para que isso se encerre dentro de ti. Tá bom? Então, fica esses 3 passos para encerramento de ciclo. E eu tô aqui, tá bom? Tô aqui caso você tenha travado em algum desses passos. Não fique travado, tá? Principalmente quando é um ciclo que nos custa muito, que é um ciclo que foi muito importante pra gente, às vezes é mais difícil encerrar mesmo. Olha lá. Eu frequentei um local religioso por 10 anos e agora quero encerrar também. Isso. A gente encerra quando a gente chega no ponto da gratidão. E até chegar ao ponto da gratidão, pode ser que tenha alguns passos a serem dados antes, né? Então isso é bem importante. Dessa maneira, você pode seguir leve, você vai seguir como quem faz uma viagem sem muitas bagagens. Não é mais leve quando você faz sem viagem? Imagina você faz uma viagem carregando um monte de coisa que você nem usa mais, né? Aí fica pesado. Então, assim, vou deixar vocês com isso por hoje, tá bom? E fico à disposição. Um grande abraço para vocês e fiquem com esse aprendizado, com aquilo que é valoroso de cada ciclo.